Contraponto. Se você quiser assistir o programa, pode entrar no blog arimacedo.zip.net. Casporé, como começou? Vamos contar um pouquinho da sua história. Como é que começou essa sua paixão pelas artes plásticas? Eu me considero um privilegiado. Realmente, sou um cara privilegiado porque eu tive um pai e uma mãe maravilhosos. Todo mundo tem pai e mãe maravilhoso, adora, mas além maravilhoso está além de, pela parte emotiva, pela parte intelectual. A minha mãe era concertista de piano. Ela estudou piano em Portugal com Viana da Mota, que era o maior professor de piano da Europa, tinha sido aluno de Liszt somente. Ele pegava 2 alunas por ano. E assim, ele tinha uma casa que tinha 5 quartos, 5 salas, mandava tocar num, ouvia assim, falava, não. Ele ouviu e pegou a minha mãe como aluna. Então ela era concertista de piano, tinha uma sensibilidade fantástica, falava 5 línguas. Era uma pessoa apaixonada pela criatividade, pela sensibilidade. Sua mãe era portuguesa? Não, brasileira. Ambos brasileiros. Isso que é engraçado. Minha mãe e meu pai, ambos brasileiros, casaram em Paris, uma curiosidade. Porque a minha mãe, como era concertista, viajava, e meu pai era jornalista, correspondente internacional do Globo, da época do Irineu Marinho. Então os dois se conheciam aqui, namoraram aqui e se casaram em Paris. Mas então o meu pai era um intelectual também de alto nível, um intelectual sereno, equilibrado, erudito. Ele conhecia também falar diversas línguas, escrevia livros, escreveu poesia aos 16 anos, depois achou que era meio ridículo escrever poesia, começou a escrever livros de tese, livros de coisas, e no fim foi jornalista internacional da Globo, do Irineu Marinho, do Chicago Tribune dos Estados Unidos e de um jornal de Portugal. Então, eu tive a felicidade de ter 2 pais maravilhosos, serenos, equilibrados, meus amigos. Você é filho único? Não, tenho mais irmão. Então, foi muito gostoso. Então, eles viviam no meio intelectual. Eu nasci conhecendo Portinari, conhecendo de Cavalcante. Eu ia no ateliê do de Cavalcante com a madeirinha e um caderninho para desenhar que a minha mãe mandava. Isso aos 10, 11 anos, ia só chateá-lo. E ele ficava assim, às vezes, ele estava trabalhando lá sério, eu estava namorando, que ele era namorador. Ele me dava um dinheirinho, falava, vai tomar um sorvetinho aí e tal, não sei o quê, e eu ficava danado da vida. Mas então minha vida foi isso, convivi com todos os artistas intelectuais do Brasil, Sérgio Millier, Brecheret, Bruno Jorge, os intelectuais de alto nível como Mário Pedrola, Vestido Louco, Plínio Melo. Então eu tive uma felicidade de viver no meio assim. Então eu nunca tive preocupação ser artista, nada. Mas eu brincava. Eu me lembro que uma vez o meu pai me levou nos bastidores do teatro do Procópio Ferreira, que ia fazer o Avarento de Molière, e ele já estava caracterizado. Eu tinha 9, 10 anos. Eu fiquei olhando ali espantado para ele assim. Quando saí, peguei uma massa, fiz o Molièrezinho, que ele representar a mulher. E eu me lembro, Bruno Jorge falou, tá bonito, isso é interessante, tem volume, tem coisa. Então eu nunca pensei em fazer assim, até que quando veio um salão paulista de arte moderna, que expunha Portinari, Picard, Flávio Carvalho, Portinari, Cavalcante, Flávio Carvalho, os maiores artistas. Eu mandei com 13 anos um trabalho e foram aceitos. Então eu era uma escultura. Era uma escultura, a cabeça da minha mãe, me lembro se fosse. E foi aceito. Então daí eu continuei estudando, e aí até na Bienal que realmente foi um início, que aí eu mandei 5 trabalhos, era submetido a um júri de 16 críticos de arte internacional, não tinha nenhum brasileiro, só tinha um presidente brasileiro. E você concorreu com quem, Casporé, nessa primeira Bienal? Com deve ter sido todos os artistas Brecheret, Bruno Jorge, Quirino, Chipica, Morrone. Ou seja, só nome... Só nome. Eu tinha 16 anos. Então mandei esse trabalho, ninguém sabia, os críticos eram reunidos e me indicaram para o Prêmio Viagem à Europa, que era um dos prêmios mais maravilhosos, que eu ficava 2 anos na Europa com isso da Bienal. Quando foram saber que era eu usava às vezes calça curta. Então foi muito engraçado. E foi um começo maravilhoso, porque eu fui para a Europa. E você precisou da emancipação do seu pai? Meu pai me aumentou a idade para me emancipar para eu poder ir. Ele falou, como você é homem, não vai ligar de ficar mais velho. E eu fui para a Europa e tive, realmente, devido à minha formação com meus pais, eu fui inteligente, pelo menos. Você foi sozinho? Sozinho. Frequentava o ateliê de todo mundo. Meu pai tinha uns amigos lá, mandou dar uma secadinha. Mas eu ia no ateliê de todo mundo. Então fui
Brancusi, eles me recebiam, porque eu tinha um amigo, que era amigo do meu pai, Floriano Peixoto, do consulado brasileiro lá, que me dava uma carta para Paris e depois um ano na Itália. E eu entrava em tudo que era ateliê. Então eu fui conhecer Brancusi, conheci Picasso, conheci Matisse, velhinho, conheci Dify, que estava já numa cadeira de roda, e os modernos, Fenosa, Lobô, e todos, André U. E como esse pessoal te recepcionava? Com charme. Primeiro eu achava eu loiro de olhos azuis vindo do Brasil, que eles achavam que era país de índio. E eu achava assim meio sério, e me recebiam maravilhosamente. Eu na Itália, por exemplo, Pérez Fazini, que estava com uma exposição no MoMA, em Nova York, e com aquela autenticidade dos artistas europeus do mundo, que às vezes falta um pouco no Brasil, ele ficou no ateliê trabalhando. Embora tivesse trabalho no MoMA, vendesse trabalho já por 100, 200 mil dólares. Estava trabalhando, retocando umas ceras de uma função. Eu fui lá, sentado num caixote com um copo de vinho ali e um cigarro. Ele me dava as pedras para eu retocar também. Então eu retoquei trabalho do Pérez Fazini, um gênio da... Depois eu conheci Giacometti, Manzur, Germaine Richer, Marino Marina, Arturo Martins. Então eu convivia porque eu era assim, todo mundo era mascotinho, eu achava assim, quem é esse cara? E eu olhava, eu estava expondo naturalmente na Bienal de Veneza, que era o expositor mais moço da Bienal de Veneza. Daí você aproveitou também para expandir os seus trabalhos na Europa? Foi, para eu absorver e aí amadurecer, porque no fim, meu pai mesmo conversar comigo e falou, eu lembro que você não tem maturidade. Eu falei, exatamente, eu tenho agora. Então eu fui aprender fundição na Bélgica, para aprender fundição. Fui na Chaumière, chegava lá de manhã, ficava até a noite desenhando, pintando, fazendo escultura. Quer dizer, peguei aquela vivência, e esse foi o meu grande capital, que até hoje. Ficar no ateliê, trabalhar com honestidade, sem preocupação de chamar atenção e ter percurso. Você é um artista plástico que um escultor, principalmente, não tem essa frescura, né? Você ligam para o seu ateliê, você mesmo atende, você conversa com as pessoas. Eu acho que eu sou um profissional liberal como médico, advogado, tenho uma professora primária. Então eu acho que você tem que expor a sua sensibilidade, seu vigor no trabalho. Depois é uma pessoa normal. Sempre fui, faço questão de ser, nunca me fumei, nunca me droguei. E acho que é um exemplo para garotada, porque é um crime. Eu, graças a Deus, fui exemplo dos meus filhos, que nem fuma, nunca se drogou. Então, acho que o artista é o cara que lida com a sensibilidade, como o pianista, como o poeta, como o professor, e é normal. Agora, cria com a sensibilidade. E o acadêmico na sua vida? Porque você também é formado em arquitetura. E dá aula no Mackenzie. Isso é importante também ou não? Não, aí foi o problema. Você sabe que eu não queria seguir, eu estava estudando, mas meu pai era formado, a minha irmã se formou. Ele falou, olha, eu acho que é importante não custar nada, se forma, porque você às vezes pode não ter sucesso, depois tem uma profissão e tal. Então eu me formei e acho que não atrapalha em nada, mas eu sempre tratei na arquitetura do Mackenzie da parte criativa. Porque você sabe tão bem quanto eu que a arquitetura era ligada à engenharia, engenheiro arquiteto e tal, se libertou, e às vezes dá uma tendência em certa escola de outra vez começar a tornar muito árida a arquitetura. E a arquitetura é criatividade. Eu vi o Niemeyer fazer um conjunto Copan no Clube dos Artistas, num guardanapo, fez assim e resolveu o problema. Depois da parte chata ele dá para os assessores dele. Coitado do Carlos Lemos, que sofria para a rua. Então, acontece que eu acho que criatividade, eu sempre tratei da criatividade, despertar a criatividade, procuro até hoje fazer. Mas a arquitetura não necessariamente influencia na sua criatividade? Não. A arquitetura, o arquiteto é o artista, né? É o artista que aprendeu um pouquinho de matemática. Então, meu contato com os arquitetos é fantástico. Eu conheço todos os arquitetos do Brasil. Eu vi o Niemeyer fazer aquela figura, aquela pomba, que ele chama de pomba lá em Brasília. Inclusive me mostrou assim, rindo, com meu respeito, acho que é um dos nossos gênios, mas brinco assim, ele é brincalhão. Ele falou, o que você acha? Eu falei, parece uma galinha. Ele falou, você... mas a arquitetura é a criatividade e sensibilidade. Então eu faço questão disso, de despertar a sensibilidade e a criatividade dos alunos. No próximo bloco eu quero falar como você tem essa inspiração para fazer uma escultura. Hoje nós estamos conversando com Cassiporé Torres, que é um escultor brasileiro, um dos maiores escultores aqui do país. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência.